Ok, acho que está tudo certo. Vamos lá, pessoal. Então, esse é um conteúdo novo que a gente vai começar relacionado a sistema digestório. De agora em diante, a gente vai ver os principais sistemas do corpo humano. A gente vai enfatizar, né? Em alguns momentos, a gente vai falar ali em fisiologia comparada, anatomia comparada. A gente vai pincelar algumas coisas nesse sentido, mas o nosso foco aqui seria basicamente o corpo humano, ok? Então, é um tema totalmente novo, né? A gente está saindo de fisiologia vegetal e começando uma outra área dentro da biologia, ok? Então a gente tem muitos conceitos de agora em diante para pegar. É um conteúdo um pouco denso, para falar a verdade para vocês. Por isso eu estou pensando aí em mais ou menos 3 aulas para a gente destrinchar isso, ok? Vocês têm aí acho que 4 módulos, se eu não me engano, de exercícios para fazer. A cada aula eu vou passar um, no máximo 2 módulos para vocês fazerem os exercícios, sempre aí mais ou menos com uma semana de prazo para vocês entregarem. Tudo bem? Dúvidas, vocês sabem como me procurar. Então vamos lá. Eu preparei uma aula um pouco mais simples hoje, uma aula introdutória, e amanhã a coordenação me passou e eu vou fazer uma substituição de algum professor para amanhã, então amanhã a gente vai ter aula também. Espero que vocês assistam isso hoje ainda, dia 16/4. De qualquer forma, depois eu aviso no WhatsApp também, hoje ou amanhã, né? No horário da aula eu chamo vocês para a gente vir e estudar um pouco mais. Então, com relação a conteúdos introdutórios, a primeira parte que a gente vai ver seria a relação de homeostase que o corpo apresenta. O que seria homeostase? Homeostase é o balanço, né, entre os líquidos que o corpo apresenta, as substâncias que o corpo apresenta. Vocês devem imaginar que tudo dentro do nosso corpo tem uma quantidade ideal, né? Tem um balanço ali. Não pode ser nem pouco demais, nem em excesso, ok? Então, todas as substâncias, todos os líquidos que o nosso corpo apresenta, eles têm que estar ali em um balanço ideal. Esse balanço a gente chama de homeostase, né? Seria a concentração apropriada de cada substância ali dentro de um organismo. Isso vai variar de espécie para espécie, né? Tem organismos que vão ter alguns tipos de líquido, alguns tipos de substância que outros não vão apresentar. Então, cada um tem uma homeostase diferente, um balanço homeostático diferente, ok? Como eu falei para vocês no começo, a gente vai enfatizar um pouco mais o corpo humano para observar isso. Esse balanço homeostático, todos os sistemas que a gente vai ver de agora em diante, eles vão estar relacionados de alguma forma a esse balanço, contribuindo para que o corpo esteja sempre, o todo, né, que é o que a gente chama de corpo, esteja sempre em equilíbrio, com as quantidades corretas de cada substância, de cada líquido, ok? Então aí no segundo tópico a gente pode ver, meio interno permanece dentro de certos limites fisiológicos, né? Então todos os compostos que a gente tem dentro do nosso corpo, eles precisam estar ali dentro de um limiar, dentro de um limite, né? A gente, quando pega ali exames laboratoriais, a gente sempre vê um mínimo que pode ser apresentado e um máximo que pode ser apresentado para aquela substância, para aquele composto, o que quer que seja, né? Então você tem ali um limite, né? Uma variação de mínimo e máximo. Essa variação dentro desses limites é o nosso balanço homeostático, ok? E aí, quando a homeostase ela é alterada, os sistemas vão deixar de funcionar corretamente. E a gente vai ver que existem alguns fatores que podem contribuir para a quebra desse balanço, para esse desequilíbrio homeostático, desequilíbrio da homeostase do corpo, ok? Então, só para exemplificar, pessoal, vocês vão ver que eu vou estar olhando de lado todo momento, porque eu estou trabalhando aqui com 2 monitores, ok? Então, a apresentação,
Na verdade, eu estou vendo ela de lado aqui, ok? Então, a gente vê aqui, no nosso esquema, né, a gente tem, por exemplo, a fome. Né? O que é a fome? Nada mais é. Ela é uma resposta, né, do nosso corpo para voltar ao equilíbrio homeostático. Porque nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos começar aqui, ó, glicose baixa. Quando você tem uma baixa na sua glicose, o seu corpo, né, vai apresentar uma inibição dos receptores, dos glicorreceptores, né, dos receptores de glicose. Por quê? Porque eles vão estar inibidos? Porque eles não vão estar reagindo com nenhum tipo de molécula de glicose. Ou a maioria deles, pelo menos, não vai estar reagindo. Né? Dada essa inibição pela falta de moléculas de glicose, esses glicorreceptores vão estimular centros nervosos, né, que a gente fala vulgarmente de centro da fome, mas são centros nervosos que estão relacionados à nossa alimentação, né, nossa busca por alimento. Esses glicorreceptores, então, vão estimular o centro da fome, né, que por sua vez vai dar essa sensação para nós de fome. Sendo assim, você vai buscar o alimento, você vai se alimentar. Então, quando você se alimenta, você está contribuindo com o balanço homeostático do seu corpo. Tudo bem? Da mesma forma, quando você está com a glicose alta no seu organismo, ela vai estimular os glicorreceptores. Né? Estes, por sua vez, vão inibir o centro da fome, né? Fazendo então você ter essa sensação de saciedade e parando de se alimentar quando isso acontece. Tudo bem? Então, vocês pensem bem no quanto é complexo manter esse balanço homeostático. Isso a gente está falando de um único aspecto, que é o aspecto de se alimentar. Cai bem aqui na nossa aula, porque a gente está falando do sistema digestório. Mas essa homeostase, esses conceitos de homeostase, eles valem para qualquer um dos sistemas que a gente for ver da agora em diante. Okay? Todos eles vão estar contribuindo dessa forma, contribuindo para esse balanço. Fatores, então, de desequilíbrio da homeostase. A gente pode ter tanto fatores externos quanto fatores internos. Né? Ambos podem ser fatores de desequilíbrio, de estresse da homeostase. Okay? No caso aí de fatores externos, a gente pode elencar, por exemplo, o calor em demasia, o frio em excesso, né? A ausência ou a falta de O2. Então, quando você vai respirar e você não consegue encontrar o O2, isso vai fazer com que haja um desequilíbrio na sua homeostase, tudo bem? E além disso, a gente pode ter também fatores ali internos, como pressão sanguínea alta, tumores, diabetes, né? Qualquer doença que você seja cometido, ele vai fazer com que, de alguma forma, o seu balanço homeostático seja quebrado, seja modificado, seja interrompido. Enfim, você tem aí um desequilíbrio na sua homeostase. Ok? Então, a gente tem aí vários fatores que podem interferir nisso e a gente pode elencar eles basicamente como fatores externos e os fatores internos também. E a gente já falou um pouquinho sobre controle da homeostase, no exemplo da fome, né? Mas de forma geral, o que vai estar envolvido diretamente nesse controle homeostático? Basicamente, a gente vai ter o nosso sistema nervoso, né? E as nossas glândulas endócrinas. O que seria uma glândula endócrina? Toda glândula que secreta uma substância, que a gente chama de hormônio nesse caso, secreta para dentro, né? Para dentro do nosso corpo. A gente tem glândulas exócrinas, por exemplo, as nossas glândulas sudoríparas, que secretam o nosso suor, e é uma glândula que secreta um líquido para fora, vamos dizer assim. Né? Então, a glândula endócrina ela vai secretar um líquido, que a gente chama de hormônio, secretar para dentro do nosso corpo. Ok? Isso, assim, é uma forma mais generalista de se classificar essas glândulas. Se vocês entrarem para a área de saúde, vocês vão ver que elas têm mais classificações além dessa. Mas, basicamente, endócrina e exócrina. Ok? Então, no caso do sistema nervoso, ele vai estar
detectando o desequilíbrio que está causando essa quebra na homeostase, e ao detectar esse desequilíbrio, ele vai enviar impulsos nervosos aí aos órgãos e aos sistemas apropriados para reestabelecer esse equilíbrio homeostático, tudo bem? Então, o sistema nervoso, de forma geral, está envolvido diretamente aí com esse balanço da homeostase. Da mesma forma, glândulas endócrinas, elas vão produzir hormônios, que nada mais são do que mensageiros químicos que a gente tem, né? Eles estão aqui secretando hormônios em uma região, e geralmente esses hormônios vão atuar em outra região, eles vão levar a mensagem que essa glândula produziu aqui, vão levar para uma outra região do corpo, ok? E para que eles sejam levados, esses hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea. E uma vez que eles atingem o órgão, o sistema apropriado, eles levam essa mensagem que faz com que esse órgão, com que esse sistema reaja, né, no sentido de restabelecer a homeostase. Então, basicamente, aqui as glândulas endócrinas que a gente tem são hipotálamo, a hipófise, glândulas parótidas, aqui nessa região, okay? Glândula tireoide, glândulas suprarrenais, que a gente tem, né, acima aqui dos rins, o pâncreas, que é, sim, uma glândula anexa do sistema digestório, e a gente vai ver isso com mais detalhes na próxima aula, ok? Ovários para o sexo feminino e testículos para o sexo masculino também, além de produzirem gametas, também podem atuar como glândulas endócrinas, ok? Além disso, pessoal, para que ocorra o monitoramento da homeostase, a gente vai ter dois tipos de feedback. O que seria um feedback? Você envia a mensagem e você vai ter uma forma de responder a essa mensagem, né, que foi enviada. Ok? Vou explicar melhor aqui isso. Você recebe aquela mensagem de que está acontecendo alguma coisa, que está desequilibrando o balanço homeostático, okay? E ao receber essa mensagem, o seu corpo vai atuar de alguma forma. Tudo bem? Então, geralmente, a gente tem dois tipos básicos de feedback. A gente vai ter o feedback negativo e a gente vai ter o feedback positivo, né? O feedback negativo, ele vai atuar para reverter a mudança. Então, se você está com muito frio, o seu corpo vai atuar de alguma forma para produzir calor, para reverter essa mudança. Se você está com muito calor, você vai suar para tentar manter a temperatura corporal próxima do ideal, ok? Então, isso são respostas que o seu corpo dá a essas mudanças no equilíbrio homeostático. Geralmente, esse feedback negativo, ele é o mais comum. O feedback positivo, a gente vai ver daqui a pouco, que ele só tem um exemplo para a gente dar aqui. É o exemplo mais comum, né? Que seria no caso do parto, mas de forma geral, o feedback positivo ele é muito menos comum na natureza do que o feedback negativo. Ok? Então, com relação ao feedback negativo, a gente tem aqui exemplos, né? Diminuição da temperatura corporal. Uma vez que você começa a sentir muito frio, a temperatura do seu corpo começa a cair, o seu cérebro vai enviar impulsos aos músculos para que eles se contraiam. E essa resposta a gente chama de tremor, de tremedeira, né? Você começa a bater queixo, a se tremer todo, porque você está sentindo frio. Então, essa é uma resposta, né? É um feedback negativo. Ele está atuando para reverter aquela mudança que ocorreu, né? Ele está tentando reverter aquilo que aconteceu e voltar ao balanço homeostático inicial. Esse tremor dos músculos, ele tem uma função. Ele tem a função de causar calor. E causando calor, ele está aquecendo o nosso corpo, né, para restabelecer esse balanço. Uma vez que o calor foi restabelecido no corpo, o tremor vai cessar. Ok? Então, esse seria o feedback negativo. Você tem uma mudança acontecendo e o seu corpo está atuando contra essa mudança, tentando fazer com que o balanço se restabeleça.
Da mesma forma que o feedback positivo, ele vai amplificar a mudança, né? Por isso que eu falei que ele é muito menos comum. No caso aqui, contrações uterinas no parto, ok? A glândula que a gente tem, hipófise, no caso das mulheres, vai secretar a ocitocina para estimular as contrações do útero, né? E expulsar o bebezinho para fora. A musculatura uterina, por sua vez, vai informar o cérebro dessas contrações, vai informar que ela está recebendo ocitocina, né? E dessa forma, quando ela informa o cérebro, ela estimula a hipófise a produzir mais ocitocina ainda, para induzir a cada vez mais contrações para que ocorra o parto. Tudo bem? Então essa seria uma forma de feedback positivo. É um órgão que está mandando uma mensagem para estimular a maior intensidade daquela mudança, né? Seria aqui, glândula hipófise secretando ocitocina. Quando a musculatura do útero recebe essa ocitocina, ela responde o cérebro pedindo mais ocitocina, para que as contrações sejam mais intensas ainda. Ok? Falando um pouco agora, pessoal, saindo de homeostase, desses conceitos de homeostase, e falando agora de digestão comparada, tudo bem? A gente vai começar a falar agora de digestão, de sistema digestório propriamente dito. A gente não termina aqui esse assunto vai se estender ainda por mais uns dias, ok? Para começar, a gente vai falar aqui dos principais avanços evolutivos no sistema digestório como um todo. O que esse sistema trouxe de novidade evolutiva e o que ele propiciou para os grupos animais como um todo. Ok? Então, através do sistema digestório, pessoal, a gente tem o uso de diferentes fontes de alimento, né, pelos diversos grupos animais. O que seria isso? Se você não tivesse o sistema digestório, você teria uma limitação muito grande das fontes de alimento que poderiam ser ingeridas. Porque, pensem bem, o que um molusco consegue consumir, muitas vezes um réptil não consegue, né? E vice-versa. Então, uma das formas, né? Uma das maneiras com que haja essa diversidade no uso de fontes alimentares é o sistema digestório que cada um deles apresenta, adaptado, sim, à fonte de alimento que ele necessita. Ok? Dentro do sistema digestório, uma das principais novidades que a gente tem é a presença de cavidades digestórias, né? Essas são basicamente boca, estômago e intestinos. Todos os animais, via de regra, todos os animais que apresentam um sistema digestório vão apresentar pelo menos uma dessas cavidades, ok? Geralmente duas. Talvez não tenha esse mesmo nome de estômago, de intestino, mas a função, no final das contas, é a mesma, né? Vai estar envolvido aí com digestão e absorção dos nutrientes que foram ingeridos. Bem? Geralmente também, pessoal, a gente vai ter aqui glândulas anexas na digestão. A gente vai ver na aula próxima que glândulas salivares, pâncreas, fígado, por exemplo, eles não fazem parte diretamente do nosso sistema digestório, apesar de estarem intimamente relacionados. Okay? A gente chama eles de glândulas anexas da digestão. Estão aí auxiliando na digestão, mas não fazem parte diretamente do sistema digestório, né? Fisicamente, vamos dizer assim. Além disso, pessoal, sistemas digestórios em geral vão apresentar enzimas digestivas específicas também para cada tipo de alimento. Então, não só o sistema digestório como um todo está adaptado, né, conforme o grupo animal que a gente está estudando, a gente vai ver que alguns órgãos faltam, outros estão presentes, né? Mas, de forma geral, enzimas digestivas vão estar presentes em todos, nem sempre as mesmas, vai ser conforme o tipo de alimento que cada grupo vai consumir. Ok? O sistema digestório também
ele possibilita uma absorção mais eficiente dos nutrientes. Porque imagine vocês se você dependesse só da sua digestão intracelular, né? Porque é isso que o sistema digestório faz. Ele possibilita a digestão extracelular, fora da célula. Então, ele quebra partículas muito maiores de alimento do que aquelas partículas que seriam ingeridas se você tivesse um sistema de digestão simplesmente intracelular, só dentro das células. Isso possibilita também o aparecimento de animais muito maiores, né? Porque se você conseguisse consumir só partículas menores que uma célula, para que esta conseguisse digeri-los, você imagina o tamanho dos animais que a gente teria hoje. Seriam extremamente pequenos, porque eles não conseguiriam aí se alimentar de partículas maiores. Então, o sistema digestório também contribui nisso, né? Tanto na absorção eficiente dos nutrientes, quanto até, evolutivamente falando, no ganho de comprimento, de tamanho em geral, né? De robustez de cada grupo animal. Ok? E além disso, o aparecimento do sistema digestório leva também à necessidade de um outro sistema que está relacionado também com esse ganho de tamanho que os animais têm, né, dos grupos mais basais para os grupos posteriores. Okay? Que seria o sistema circulatório. Uma vez que você tem um corpo muito grande, você precisa de um sistema dedicado a distribuir os nutrientes que você consumiu, ok? Porque se você tem um corpo ali muito chato, muito planinho, né, com pouca diferença entre a superfície externa e a superfície mais interna, a difusão daria conta de distribuir esses nutrientes, a difusão simples. Mas como a gente tem corpos muito grandes, né, a maioria dos animais hoje tem corpos muito grandes, você precisa de um sistema dedicado à distribuição desses nutrientes. E quem faz isso é o nosso sistema circulatório, ok? E ele está intimamente relacionado ao nosso sistema digestório. Então aqui uma tabelinha que tem até na apostila de vocês, eu extraí de lá, que compara alguns grupos animais, o tipo de digestão que eles apresentam e as estruturas digestórias que eles vão apresentar também. Então percebam vocês que quando a gente aumenta a complexidade do animal como um todo, a gente também está aumentando a complexidade do sistema digestório. Vamos pegar aqui 3 exemplos aleatórios, né? Por exemplo, os poríferos, né? Que é o primeiro grupo zoológico que vocês estudam lá no primeiro ano. A digestão deles é basicamente intracelular, porque eles não têm uma cavidade digestiva dedicada a essa função. E quem vai fazer essa digestão intracelular são basicamente os coanócitos. Eu imagino que vocês não devam lembrar disso, né? Mas coanócito é um tipo celular presente ali nos poríferos. Eles têm um batimento flagelar que faz com que essas partículas se aproximem do coanócito, porque ele apresenta um colarinho também. Esse colarinho vai capturar essas partículas e a partir daí eles vão conseguir efetuar a digestão. Ok? Se a gente pegar aqui um outro na escala aqui, a gente vai ter, por exemplo, os moluscos, né? Já tem a digestão extracelular. E eles vão ter um sistema digestório completo aqui, com boca e ânus, a rádula, que é uma estrutura dedicada à captura de alimento, para fazer raspagem de substrato, né? Com exceção aqui dos bivalves, que é um grupinho ali dentro de molusca também. Mas a gente já tem um sistema digestório completo. Vamos pegar aqui, ó, voltar aqui um pouco, nos plateumintos, eles têm um sistema digestório incompleto, porque a boca é a única cavidade. Eles não vão apresentar ânus nesse caso. Okay? Então, por isso que a gente chama aqui de um sistema digestório incompleto. Okay? Já nos cordados, onde a gente está, né, onde os seres humanos estão, eles vão apresentar aqui digestão extracelular com o sistema digestório completo, ok? Né? E com seus órgãos característicos, boca, ânus, fígado, pâncreas, que são as glândulas anexas, ok?
Quer dizer que a gente não vai ter digestão intracelular? A gente pode ter, a gente vai ter, né? Só que ela é muito menos necessária nesse caso, né? No caso aqui de um porífero, ele depende exclusivamente da digestão intracelular. No nosso caso, não, a gente tem, né, uma quebra de grande parte das partículas sendo feita aí pela digestão extracelular, ok? E para falar um pouquinho dos nutrientes que a gente obtém durante a alimentação, por isso que eu pus aquele vídeo lá para vocês, né, complementar sobre as vitaminas, a gente vai falar aqui de 3 tipos de nutrientes, ok? Para começar, a gente vai falar dos nutrientes que são ditos energéticos. Por que eles são energéticos? Porque eles são a nossa fonte primária de energia. É a partir deles que a gente consegue primariamente a energia necessária para as atividades metabólicas do nosso corpo. Ok? Quais são esses tipos de nutrientes? São basicamente os carboidratos e os lipídios. Ok? Onde a gente vai encontrar carboidratos na nossa dieta? Mel, açúcar da cana, nas massas e nos pães, basicamente, é onde que a gente vai encontrar carboidratos. Então, se a gente quiser evitar carboidratos, né, muita gente precisa, às vezes, por questões médicas ou questões estéticas, são esses tipos de alimentos que a gente deve evitar. Mas a gente nunca deve deixar de consumi-los, nem que seja em pequenas quantidades, porque eles são necessários para as atividades metabólicas do nosso organismo. Okay? Da mesma forma, lipídios também são considerados nutrientes aí energéticos. Onde a gente vai encontrar esses lipídios que a gente precisa? Carne com teor de gordura aí elevado, na manteiga e nos óleos vegetais, basicamente. Ok? Esses então são os nutrientes energéticos. Nutrientes plásticos são aqueles que vão auxiliar na construção do nosso próprio corpo. São os nossos materiais de construção, ok? Principalmente ali da estrutura dos tecidos, dos nossos tecidos. E quais seriam esses nutrientes plásticos? Seriam basicamente proteínas. Então, a proteína é muito importante no nosso corpo para a construção dele, né? Muita gente aí que faz academia toma suplemento proteico, justamente porque quando você estressa a fibra muscular, você faz com que haja necessidade de mais proteína para que essa fibra se restabeleça e para que novas fibras surjam, né, nessa musculatura. Então, a proteína, nesse caso, ela é essencial. Ok? Então, onde a gente vai encontrar proteínas? A gente encontra na carne, nos ovos, na soja e no leite, basicamente. Tem outros alimentos, né, mas só para dar alguns exemplos, são esses daqui. Da mesma forma, a gente tem aqui os lipídios, que estão enquadrados aqui por conta da membrana plasmática, que ela, se vocês lembrar lá nas aulas de citologia, a gente sabe que membranas plasmáticas elas são lipoproteicas, então elas têm composição tanto de lipídios quanto de proteínas. Então é por isso que a gente enquadra também os lipídios nessa categoria aqui de nutrientes plásticos, né? De material de construção para o nosso corpo. E por fim a gente tem os nutrientes reguladores, né? Que vão estar ali sendo necessários em pequenas quantidades diárias e vão estar auxiliando na regulação da homeostase do nosso corpo e de atividades metabólicas variadas também, por isso que eles são ditos reguladores. Okay? Sais minerais e vitaminas são os principais nutrientes reguladores que a gente precisa. Okay? E onde a gente vai encontrar esses sais minerais e essas vitaminas? Basicamente em frutas e verduras. Para falar um pouco mais a respeito das vitaminas, né, como a gente viu lá no vídeo, né, quem assistiu antes da aula teve a oportunidade de ver, elas vão atuar como coenzimas e como agentes antioxidantes também. Né? Mas basicamente a atuação delas é como coenzima, elas vão auxiliar as enzimas do nosso organismo no nosso metabolismo. Okay? Vão atuar também em processos de obtenção de energia, que seria ali auxiliando na respiração, por exemplo, né, para a quebra das moléculas, a obtenção de energia. E vão atuar também na produção de ácidos nucleicos.
O que seria o ácido nucleico? Basicamente, nosso DNA, nosso RNA, ok? Então, as vitaminas vão estar presentes nessas três atividades que são fundamentais dentro do nosso corpo. E dentro das vitaminas, pessoal, antes de mais nada, deem uma pausinha aí, peguem a apostila de vocês e corrijam na página 233, porque está escrito trocado, né? Vocês vão ver aí que está trocado lipossolúvel por hidrossolúvel, né? Na verdade, o grupo de vitaminas lipossolúveis é A, D, E e K. Na apostila de vocês, as lipossolúveis estão como C e complexo B. Está trocado, ok? Façam uma correção aí, por favor. Então, a gente tem aqui dois grupos de vitaminas. A gente tem as lipossolúveis e as hidrossolúveis, ok? Lipossolúveis, A, D, E e K, são as vitaminas que vão ser diluídas através de lipídios e vão estar presentes ali no nosso tecido adiposo, né? As hidrossolúveis, como o nome já nos sugere, elas vão estar sendo diluídas através de água, ok? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é sempre bom vocês darem uma olhada nessa tabela, ver aonde cada uma dessas vitaminas pode ser encontrada, ok? Porque isso é interessante tanto para o pessoal que for para a área de saúde, quanto para o pessoal simplesmente que está a fim de sair bem nos vestibulares, nas provas, porque isso cai bastante, ok? A gente pode até depois fazer algumas atividades, se vocês quiserem, para reforçar esse conteúdo aqui. Porque, na verdade, ele é mais decorativo um pouco, é você associar aquela vitamina à fonte, né, aonde você vai encontrar essa vitamina, a função que ela vai ter no seu organismo e os sintomas que você vai apresentar caso você esteja deficiente dessa vitamina. Ok? Então aqui, só para exemplificar, a vitamina A, que também tem o nome de retinol, né, você vai encontrar aqui em gemas de ovo, em hortaliças, né, em frutas, no fígado, na manteiga. O que ela vai ter de função no nosso corpo? Função de pigmentos visuais, manutenção da estrutura epitelial. E os sintomas de deficiência, caso você tenha uma baixa quantidade de vitamina A no seu corpo, vai ser basicamente cegueira noturna, pele seca e escamosa. Então, aí, uma pele mais sedosa, mais macia, você tem que consumir mais vitamina A. Ok? Então, pessoal, façam isso também com as outras vitaminas aqui. É interessante que vocês tenham uma noção de cada vitamina, onde você encontra, o que ela faz e o que acarreta a deficiência dela no nosso corpo. Ok? Pessoal, eu termino aqui então. Façam os exercícios que estão aí estipulados na página principal do Moodle, tudo bem? E na próxima aula a gente vai falar de sistema digestório propriamente dito. A gente vai falar dos órgãos e a função de cada um deles.